dia, bom dia, bom dia. Quer nem ligar, 9h30. Já começou faz hora. Tô conseguindo sair agora de casa. A ideia era subir pra Cáceres hoje, mas não vai ter como. Eu vou ter que finalizar umas atividades aqui em Lacerda. E aí eu vou ficar por aqui hoje. Agora eu tô indo ali numa ferragista para poder ver um serviço de roedor que foi feito e aplicar mais produto. Na sequência nós vamos descer numa mina. E para finalizar ali depois da parte da tarde, na parte da tarde a gente vai descer numa propriedade rural que fica uns 30 km daqui, para poder também ver um serviço de roedor que foi feito. Hoje vai até um pouco mais tarde também. E aí amanhã a gente vai realizar, né, uma atividade. Aí amanhã vai realizar uma atividade num supermercado aqui da cidade, que é cliente nosso, né? Aí a gente vai fazer uma aplicação lá. E é isso aí. Vou descer pra Cáceres na segunda, depois do almoço. Passando aqui na BR que corta a cidade, né? A empresa que eu vou é do outro lado da cidade. O Adson tá... Tô sozinho agora, nessa parte da manhã. O Adson tá no sepultamento da mãe de um amigo. Perdeu a mãe ontem por câncer. E o clima tá meio complicado. A gente tinha até a ideia de fazer a comemoração dos 4 anos da empresa esse final de semana, mas também nem como dos outros, nem daria certo. O clima tá bem pesado. Quando vocês verem que algumas caixinhas elas não têm a identificação da empresa, porque essas caixinhas elas são as caixinhas que elas não ficam, né, nesse um cliente esporádico, a gente deixa acomodado, tem só o nome aqui de controle de pragas, mas ela não fica aqui, ó. Por isso que é interessante você usar 3 tipos de produto, ó. Cara, em alguns casos o roedor ele come o girassol e não come o bloco parafinado, né? Do pó ele não escapa, ele passou aqui, ó, tchau. Mas olha isso aqui, ele não comeu o girassol, mas comeu o bloco parafinado. E o girassol é muito mais atrativo para ele do que o próprio bloco, mas aqui em si eles preferiram roer o bloco, comer o bloco, mas não comeram o girassol. Que loucura, né? Isso é o controle de pragas. É por isso que às vezes você compra o produto, faz na sua casa e não dá certo, entendeu? Eu terminei a atividade lá na ferragista. Já é 10h19. Vou passar ali para abastecer. E na sequência eu já vou pra mina já. Vou almoçar lá. Vou almoçar lá hoje. E o Adson vai ficar aí nessa parte da manhã aí. Aí eu combinei com ele que ele só vai me ajudar lá na fazenda de tarde. Aí tá tudo certo. Pegar a estrada aqui, abastecer rapidão e taca. Olha que entrou aqui dentro. Beija-flor. Vem cá, vem. Vou tirar você. Cuidado, pequeno. Cuidado. Eita. Que linda. Tadinha. Deve ser um filhote ou entrou sem querer aqui. Não. Vem, vai. Tchau. Já finalizei a atividade aqui na mina, meio-dia 49 agora.
Tô subindo pra Lacerda, dá uns 60 km mais ou menos daqui lá. Uns 40 minutos, uma hora de estrada. A estrada aqui é de chão e é bem ruim, a maioria dela, 40 km é só estrada de chão. E aí demora um pouco mais. Aí chegando lá, vou passar na casa do Adson pra gente poder ir lá na fazenda, pra gente poder ver lá como é que tá a questão do controle, ver se tem alguma medida pra ser tomada. E é isso aí. Bora. Sabadão. 2h13. Tô aqui animado, hein? 2h13. Parei aqui pra pegar uma água. Mudou a garrafa hoje, pegou uma garrafa ainda mais raiz. Eu desci lá na fazenda agora. Ela fica uns 35 km daqui. 30 de asfalto e 5 de estrada de terra. É bem tranquilo. Ainda dá uma olhada lá nos protocolos que foram feitos. A primeira aplicação lá foi há 2 semanas atrás. E aí vamos ver como é que vai estar lá hoje. Lá nós trabalhamos com um método que eu ainda não mostrei aqui. Vamos ver como é que foi a resposta para ele. E é aquele negócio, em alguns casos funciona muito bem, outros nem tanto. E é por isso que a gente tem que integrar várias ações para conseguir o êxito, né? Nada na vida existe só uma forma de ser feita. O que muda é ser feita de forma eficiente ou não, de forma profissional ou não, ou ser bem feito ou não, né? Eu perguntei pra ele pra onde que ele tá indo. Tô indo pra cidade. Hilux tá diferente, hein, menino? Olha lá o outro lá atrás. Não é problema, hein? O veículo diferenciado, hein? Chegando aqui na outra propriedade, né, que a gente vai atender. O pessoal tá fazendo o translado das colhedeiras de talhão para talhão. Aí eu vou até voltar aqui para trás aqui, que ele não vai dar conta de passar. É bonito, né? Estamos aqui na ativa de novo. 2h59, 3 horas da tarde, horário sagrado. Horário bom para falar com Deus. Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que a gente tem conquistado sem mesmo às vezes nem perceber. Obrigado por todos os livramentos. Obrigado por todos os momentos que a gente duvidou de si mesmo e o Senhor sempre acreditou nos nossos trabalhos. Amém. Vamos iniciar mais um monitoramento? Abre.
sem chave. Sem chave? Uhum. Nada. Zero bala. Não comeram, né? É isso aí. Aqui é um local que a gente fez uma implantação há 20 dias atrás. E o que acontece? Eles, por conta própria, tinham utilizado, né, alguns produtos. E aí, quando você faz isso, você às vezes começa a matar e aí eles começam a migrar. Aqui é uma fazenda, você tem várias coisas, vários locais para eles poderem se esconder. E aí você às vezes sim consegue, né, matar aqueles que estão aqui mais próximos, né, dentro de um barracão, dentro de um local escondido. Mas aí o problema é que aqueles que ficam externamente, circunvizinhos à propriedade, né, ao local aqui, no caso as edificações. E é aí que começa um trabalho, né, de fazer toda a parte de monitorar, né, esses pontos e entrar com ações. Aqui você tem aqui 3 porta-iscas que não teve consumo algum. E aí a gente vai para outros pontos agora, que são pontos que precisam ser feita a aplicação. Só para você ver. Oxi, 5, 3 e 4. Ó, a gente estava fazendo monitoramento, abrir. Olha lá. Essa caixinha aqui, só para vocês entenderem, ela tá aqui, ó, já com acesso mais direto à parte externa do que é as construções, entendeu? Que nem, por exemplo, ó, você tem um barracão lá, que é onde a gente estava com aquelas outras caixas, que ele é mais no centro ali da operação, onde foi colocado mais produto. Nessa parte aqui é onde que eles colocaram o produto por conta. Aí esse local aqui, ele já é um local mais externo que dá acesso direto a que eu falei para você, que é a região circunvizinha onde que eles estavam vindo. E aí foi justamente onde que você teve aqui, né, no caso, o consumo. Um consumo pequeno. Esse consumo aqui foi já apenas um roedor. Ó, essa caixa aqui, ela tá próxima daquela caixa ali, que é a que a gente acabou de ver. E olha que loucura. Ele comeu o girassol lá, mas não ligou para isca. Aqui ele foi no parafinado e não ligou para isca. A isca tá intacta. Vamos colocar agora o pó de contato. Aqui também não mexe, né? Não tem nenhum tipo de manipulação de alimentos. A gente pode trabalhar com ele. Nem é a depósito de ração, nem nada do tipo. E aí, viu como que muda? Tem 10 metros de diferença aqui. Aqui a gente tem uma carcaça. Pelo tamanho da brincadeira é um macho e grande, hein? Tá aqui há pelo menos uns 4 dias, pelo estado de deterioração. Esse cliente aqui, o problema dele é o rato de buraco, né? Aí você pode ver aqui, ó, a gente tem algumas tocas. Aqui é uma toca, por aqui já tem outra, tem mais algumas aqui escondidas. E aí, olha a distância que a gente está da sede, daquele local que a gente estava conversando, mas estava mostrando as caixinhas para vocês. E aí, muitas vezes, é o que acontece. Esse roedor, ele atrapalha dentro do meio urbano? Sim, ele também gera prejuízo no meio urbano. Só que aqui na fazenda, como ele fica distante da sede, muitas vezes o produtor não vê ele morrer. E aí o cara muitas vezes acredita ou acaba interpretando que não teve efeito e tudo mais. E aí você tem que ser muito inteligente, muito já técnico em perguntar. Mas, beleza, o senhor não viu carcaça nem nada.
Mas e os ratos, você tá vendo ainda? Você ainda encontra algo mexido, comido e etc. E aí, na maioria das vezes, ele vai falar, ah, não encontrei mais e tal, não vi mais nada e tudo bem. Então, por exemplo, só para vocês verem aqui, ó. Essas iscas aqui, elas têm 20 dias que eu coloquei elas aqui. Eu vim com exatos 7 dias verificar. Elas estavam intactas. Com isso era... Minto, me perdoa. Eu vim com 3 dias. A técnica fala no mínimo 4, de 4 a 7 dias. Eu vim com 3, que eu tava ansioso para ver esses ratos morrer. Só que como eu falei, ele já tinha colocado alguma coisinha, os ratos já tinham começado a ver alguns roedores morrer, eles estavam bem já atentos, né, a isso aí. E aí, ó, você tem aqui hoje já o consumo, né, de algumas das sementes de girassol que eu coloquei aqui. Isso aqui estava intacto com 3 dias. Hoje já tem grande parte delas comida. Isso aqui era uma toca. Era a toca. Do lado aqui dos selos bolsas do mesmo jeito. Eles também comeram. Aí só para caráter, né, de esclarecimento, às vezes a gente gera uma interpretação, mas que nem, por exemplo, essas iscas aqui, elas estão aqui do lado externo, né, tá exposto, sol, umidade, poeira, gases, enfim. Aqui a gente está debaixo de uma estrutura de placa solar e ela tá bem aqui na beira, né? E aí o aspecto quando ela pega a umidade, ela fica dessa cor, entende? Mas não necessariamente ela tem um aspecto de que ela foi consumida. Ela simplesmente fica esbranquiçada, igual ela tá aqui, ó. Ela perde o tingimento. Às vezes a pessoa interpreta, né? Ah, ficou ali na parte externa, inchou, e aí a casca soltou. A gente já tá aí um bom tempo trabalhando com isso, sabe fazer, né, o monitoramento visual da isca e saber que foi consumido por um roedor. Ó, tô no mesmo ambiente e aí vocês podem fazer vocês mesmos a interpretação de vocês, se ela está igual ou não àquela outra lá. E aí, essa aqui teve consumo ou não? Fica aí, comenta aí. E aí, teve consumo ou não? Olha aquela lá. Ela tá pra quase 1 metro para debaixo da placa. Olha o mato aqui. Entendeu? E aí tem um dreno que corta aqui, ó, de fora a fora. E nesse dreno tem toca. Entendeu? Que segue até lá. Essa propriedade aqui, o cliente tá com muito problema com morcego, pardal, ó. Tinha algumas passarinheiras aqui que já tinham quebrado já. Aí eu tava fazendo a substituição de algumas delas por outras novas. Só que a telha dele aqui já tá bem já tortas. E acaba que ela não acompanha.
Mas já vai ajudar bastante, principalmente o morcego não ficar entrando lá pra dentro da casa. Você vê, tem alguns detalhes que fazem toda a diferença no controle. Por exemplo, aqui, você tá vendo essa passaneira? Ela tá dobrada. Esse equipamento, esse dispositivo, ele justamente ele é vazado justamente para que você possa ter essa flexibilidade, né? Mas não necessariamente você precisa dobrar uma lateral dele para diminuir ou reduzir o tamanho dele. Você simplesmente pode trabalhar com ele de forma curvada. Igual aqui, ó. Você tá vendo o espaçamento da telha tá diferente, né, no caso. O que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu tenho a mesma cobertura, sem precisar dobrar, sem precisar diminuir a vida útil do dispositivo, entendeu? E vou ter a mesma eficiência. E aí eu vou pegar ele aqui, a base dele, do mesmo jeito. Ele vai ficar protegendo aqui essa entrada com muito mais eficiência do que ele estava daquele modelo dobrado. Para mais dicas de sucesso no controle de pragas, chama Total. (5h46) Hoje eu vou encerrar esse vídeo um pouco mais cedo, sabadão. Uma bela chuva lá ao fundo, o sol se pondo ali. E a gente está no nosso escritório, né? Esse mês em especial, a Total faz 4 anos. 4 anos que eu realizei um sonho, que era ser dono de alguma coisa. Eu desde criança tinha comigo que eu queria ser dono de algo, só não sabia o que seria. E nesses 4 anos a Total me fez muitas alegrias, alguns momentos tensos, outros momentos tristes, mas na sua totalidade, sempre muito grato por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu, sem sombra de dúvida, só tenho que agradecer primeiramente a Deus e com toda certeza as oportunidades que Ele me deu, que através da Total, as pessoas que eu conheci, os negócios que eu fechei, as oportunidades que eu tive, sem sombra de dúvida, tudo aquilo que aconteceu nesses 4 anos. Ano que vem, né, no caso, eu quero estar comemorando isso junto com a minha equipe novamente, junto com os meus parentes, mas eu estou muito feliz de estar comemorando hoje isso aqui no melhor lugar, trabalhando. 12h30, domingão. Aqui na nossa frente aqui é uma vanzinha Vox, nunca tinha nem visto essa van da Toyota. Aqui é região de fronteira, né? Estamos aí a menos de 250 km da região de fronteira, então de vez em quando, quase todo dia, aparece um carrinho ali da Bolívia. Tô indo hoje no domingão fazer um supermercado. Eu gosto de fazer supermercados em dias de domingo, após o encerramento da atividade, que daí não fica ninguém lá para me atrapalhar. E é o que gera um resultado muito eficiente para o meu processo
de controle de pragas. Vou entrar aqui na parte de trás do supermercado e já deixar meu equipamento tudo no jeito. O mercado fechou 1h, eu sempre gosto de chegar adiantado. Imprevistos acontecem, né? Mas que seja com eles, não comigo. Então tem que estar pronto. O cliente, você pode esperar o cliente, mas o cliente não pode te esperar. Isso é a verdade. Já entrei aqui dentro já. A predadora tá limpinha. Sim, eu não sou profissional, tem umas coisinhas que ficou, mas tá bom. Feito é melhor do que o perfeito. A marmita tá ali. Vou comer, vou almoçar agora. E aguardar encerrar aqui. Fecha 1h aí o pessoal vai fechar caixa, etc e tal. E aí sim vai liberar de fato o ambiente. Domingão, isso aí. Esse não é o primeiro domingo, nem o único domingo, nem vai ser o último domingo que a gente está trabalhando. Não reclamo, agradeço demais a Deus por tudo isso que Ele vem fazendo na minha vida. Triste eu estaria, como eu já vivi isso, se eu tivesse querendo trabalhar, se eu quisesse trabalhar e não tivesse propósito para isso, né? Não tivesse um motivo para isso, não tivesse a oportunidade de estar trabalhando. E eu só agradeço por estar tendo, né? E o sacrifício de hoje é a glória de amanhã. E é isso. Tem 4 anos que a gente vem trabalhando. Nós já conquistamos, né, muita coisa. Obviamente estamos longe daquilo que a gente almeja ainda, mas em tese é isso. Ambição sem trabalho duro é puro delírio. Ficar de braço cruzado é puro ilusão de que as coisas vão simplesmente acontecer, cair na sua mão e etc e tal. Tem que trabalhar. Em resumo é isso. E pagar o preço. O preço muitas vezes nem hoje é domingo. Eu venho já de uma semana inteira trabalhando. Nós rodamos essa semana mais de 2.000 km. E era um dia para estar em casa, com a família, né? Ali comendo uma carne assada, tomando uma cerveja, tomando banho de piscina, etc. Mas a gente tá aqui porque um dia quer fazer isso também, mas um pouco mais tranquilo, né? E outra, a gente faz isso. Só que entre tá todo final de semana fazendo isso e trabalhar, a gente sabe que ainda não tá no momento. Então, tem a oportunidade, vamos trabalhar, vamos fazer. Vamos mexer, vamos organizar, vamos botar o trem pra moer. Vamos almoçar agora. Tem um arroz doce de sobremesa. E a marmita aqui. Essa aqui eu comprei no Posto Iguaçu. Inclusive é dos mesmos donos do supermercado. Uma marmitona aqui caprichada, carne assada, uma salada, uma farofa, uma abóborazinha e um macarrão. O macarrão é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de comer é macarrão. Macarrão com aquele feijão bem novinho, que acabou de fazer, ele temperado de bastante sal e alho. Nossa, você tá doido, come demais. É bom no mundo. Eu vou almoçar aqui e aí eu volto na sequência aí já mexendo o doce já. Vou experimentar aqui o macarrão. Do jeito que a gente gosta. Até daqui a pouco.